Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio poder estar aqui nesta tarde com os irmãos para juntos podermos louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação pelos séculos dos séculos. Quem quer ouvir a palavra de Deus diz: eu quero. Então abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1. Enquanto você encontra o texto sagrado, quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de poder retornar aqui a esta linda casa de oração. Muito obrigado, pastor Luiz de França, em nome do Senhor. Quero cumprimentar o pastor Juvenil, que também coordena a Umadete, e estaremos orando por ele para que o Senhor restaure a sua saúde. Deus abençoe o Senhor, toda a coordenação que lhe acompanha. Sei que para as festividades que se aproximam acontecerem, precisa de uma equipe muito grande, e que Deus abençoe e conceda graça ao Senhor, à coordenação, a todos os coordenadores de área, coordenadores de congregação, em nome do irmão Hugo, que esteve aqui representando aqui a área 39, Deus abençoe todos os coordenadores, obreiros que estão aqui nesta tarde. Me faço acompanhado da minha esposa, Carol, fazemos parte ali da área 108, e trago também as saudações daquela igreja. Quem encontrou diz amém. Diz assim o texto sagrado: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus, obrigado por mais uma vez o Senhor ter nos concedido o privilégio de poder meditar na Tua palavra. Meu Deus, que sejamos confrontados por Ti, para que possamos refletir não sobre aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, em rápidas palavras, quero falar-lhes essa tarde sobre a temática não negociaremos. Na verdade, eu quero desenvolver uma espécie de manifesto. Não negociaremos. Nós não podemos negociar. Certamente, se você parar um pouquinho agora e der uma respirada fundo, você vai ter dificuldade de respirar. Não porque o ar seja poluído pelas indústrias da nossa ilha de São Luís, ou propriamente porque o cenário onde nós estamos tem um odor específico, não. Pelo contrário, nós estamos em um ambiente totalmente agradável. Mas eu falo de uma atmosfera espiritual. Quando você acorda e pega o seu celular, você vê milhares e milhares de postagens diariamente no Instagram, no TikTok, de argumentos, de pequenos trechos de podcasts tratando sobre a nossa fé, trazendo temas, trazendo pautas que, por muitas vezes, diminuem a fé que nós temos no Senhor Jesus. E em vários casos nós somos escarnecidos, em vários casos nós somos confrontados, uma vez que muitas pessoas tratam aquilo que Deus chama de pecado como a graça, e aquilo que trata sobre santidade como uma piada.
Se você parar um pouquinho para analisar o contexto onde você está inserido, quem sabe até na faculdade, você conversa com os seus amigos e vez ou outra vem uma piadinha ácida que você engole seco para não ser cancelado pelos seus colegas. Ou ainda quando você está no ambiente de trabalho, você é confrontado por alguns elementos, por algumas falas, que parece que a nossa fé é realmente uma coisa muito distante ou diferente desse mundo. E eu falo isso porque quando você abre a sua playlist no Spotify, todos os dias surge uma música nova que confronta os princípios cristãos. Quando você olha para as grandes pautas, os grandes jornais do Brasil, todos os dias acontece que são postados, são publicados vários elementos, mais postulados culturais que vão contra os nossos princípios. E meus amados, nós estamos ficando sem ar. Cada vez é mais difícil ficar de pé em um tempo tão perverso. Cada vez é difícil ficar de pé em um tempo tão ácido. E eu falo aqui de toxinas espirituais que estão espalhadas. Não sei se você já ouviu, mas existe uma metáfora chamada a metáfora do sapo na panela. Se você pegar um sapo e colocar uma panela ardendo, cheia de água, fervendo, e colocar o sapo dentro, ele automaticamente vai pular fora. Mas se você pegar um sapo em uma água morna, ele vai nadar naquela água, ele vai se deleitar naquela água, de tal forma que se você for aumentando grau por grau a temperatura daquela água, o sapo ele permanece dentro da panela, e quando cuidar que não, ele já foi cozido, não tem mais como saltar fora. Literalmente esse é o tempo que estamos vivendo. Existem alguns cristãos acomodados em uma panela espiritual, onde cada dia mais os graus vão aumentando, e alguns estão acomodados achando que está tudo normal. A cada dia que as legislações são atualizadas e aprovam um projeto de lei que vai contra os princípios cristãos, o grau vai aumentando. A cada dia que se publica ou se divulga uma nova série da Netflix, um documentário, ou quem sabe um curta-metragem no YouTube que confronta os nossos princípios cristãos, a temperatura vai aumentando. A cada dia mais que você observa o cenário onde você está inserido, e na verdade uma conversa no trabalho, ou qualquer que seja o contexto que você está inserido, a temperatura está aumentando. E o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo sabiam muito bem disso. Sabiam que nos últimos dias a temperatura aumentaria. Sabia que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos perversos. Mas se você que está com a sua Bíblia aberta, abrir na carta de Pedro, no capítulo 2 dessa vez, no versículo 21, você vai ver o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. Sabe o que é isso? O sofrimento, as tentações, as toxinas espirituais que são lançadas contra nós, na verdade, são algo que Jesus já nos deu por exemplo. Jesus padeceu sofrimento, Jesus padeceu perseguição, mas isso nos foi por exemplo, para que a partir das suas pisadas pudéssemos progredir. Pensa comigo o seguinte cenário: você está no meio de uma tempestade, em uma tempestade de neve. Quem sabe viajou para conhecer a neve pela primeira vez, e vem uma tempestade terrível, e você não sabe por onde tem que pisar. Tem um despenhadeiro do lado, tem uma cova do outro, mas vem na frente o guia vai pisando pegada por pegada. Olha a ideia: você pisa na pisada daquele que está na frente. Jesus já abriu o caminho, meus irmãos. Ele já pisou e traçou o caminho que devemos seguir. Agora devemos colocar os nossos pés sobre os pés onde Ele já colocou, para conseguirmos chegar até o último ponto, até a virada da história, um momento de transformação, restauração, renovo da parte do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós vemos que tudo isso também nos aponta para o que o próprio Jesus nos ensina. Aqueles, conforme Paulo diz em Romanos 12:2, que vivem com a mente do mundo são conformados, mas aqueles que vivem com a mente de Cristo, esses são transformados. Claramente nós vemos essas implicações do texto que acabamos de ler, e eu queria trazer 3 lições sobre esse texto. A primeira lição no nosso manifesto é: nós não negociaremos porque nós temos uma identidade em Cristo. Nós não negociaremos com o mundo porque nós já sabemos quem nós somos. Quando você olha para o texto, o versículo 1 diz o seguinte: ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento.
Pensem bem, o apóstolo Pedro estava escrevendo uma defesa, estava escrevendo uma carta de encorajamento contra, na verdade, a favor dos cristãos que estavam sofrendo perseguições. Muitas perseguições sociais, outras perseguições oficiais. E vários momentos, eles estavam sendo encorajados a permanecer firmes. E esse encorajamento também é necessário para os dias de hoje. Porque, de fato, os dias são perversos, os dias são maus. Mas veja o que o apóstolo Pedro está nos falando. Nós precisamos nos lembrar que Cristo já padeceu por nós na carne. Cristo já sofreu por nós. E, na verdade, quando nós estamos unidos a Cristo, no novo nascimento, na nova criação, nós também sofreremos com Cristo. Mas eu tenho certeza que é muito melhor sofrer com Cristo do que sofrer com o mundo. E aqui eu me aproprio do que Agostinho mesmo falava. Ele dizia que é muito melhor ser escravo de Cristo. Por quê? Porque quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me torno. Enquanto o mundo tenta te dar liberdade desenfreada, através de conceitos vãos, através de prazeres efêmeros, e esses prazeres, na verdade, são cadeias que lhe amarram, são correntes que lhe prendem. Jesus não, Ele nos dá liberdade, porque fazer a sua vontade é o verdadeiro sentido de ter uma vida em Cristo Jesus, de ser ligado ao Pai e poder dizer: eu estou aqui porque a graça de Cristo me sustentou, e eu estou de pé porque Ele está comigo. E eu pergunto aqui, quem está livre em Cristo Jesus que possa dar um glória a Deus? Meus amados, o problema é que o mundo quer distorcer aquilo que Deus nos ensinou. Claramente, o mundo nos pressiona e ele tenta reeducar a nossa mente com todas as suas forças. Um grande escritor do século XX, Charles Malik, diz o seguinte: o problema não é só ganhar almas, mas também salvar mentes. Porque se você ganhar o mundo inteiro e perder a mente do mundo, você se valerá de um cenário onde você perdeu o mundo. E muitas vezes as pessoas estão perdendo as suas mentes para o mundo. O mundo está reeducando as nossas mentes. E Pedro já estava nos alertando sobre isso. Basta você pensar um pouquinho. O sistema educacional que você estava inserido na escola, no Brasil, é extremamente marxista. Ele reeduca o seu pensamento, a sua mente, conforme os padrões desse mundo. Se você parar um pouquinho para, quem sabe, ir para uma academia, puxar um ferrinho, você estará sendo reeducado pelo mundo. Em que sentido? As pessoas valorizam mais o que vem, o seu corpo, ainda que seja através de anabolizantes ou de uma estética facial perfeita, que na verdade é só para esconder um vazio inexplicável que é só preenchido com Deus. Se você parar um pouquinho para analisar a arte Deus criou para transmitir o belo da natureza. Tudo isso é tão lindo. Você olha para o céu à noite, claro, você olha para as cachoeiras que tem no nosso estado, você olha para os lençóis maranhenses, é uma ilusão de ótica linda, olhada de um ponto de vista superior. Mas o mundo quer desconstruir a arte que Deus já colocou como belo, reeducando a nossa mente. Se você parar um pouquinho para entender o cenário onde nós estamos inseridos, tudo isso é para reeducar as nossas mentes. A mídia quer reeducar a sua mente, a cultura quer reeducar a sua mente, meus amados, de tal forma que autores como Leslie Newbigin diz, em outras palavras, que a língua que afirma entender o mundo sem a hipótese de Deus é a língua que todo mundo quer que nós falemos. É um cenário onde Deus não existe. O Deus não é colocado a posto para ser analisado na faculdade, para ser analisado nas correntes da educação básica do nosso país, ou quem sabe nos espaços públicos. Deus cada vez mais está restrito a templos, Deus cada vez mais está restrito a reuniões. Mas olhando para cá, meus amados, nós cristãos muitas vezes nós somos reduzidos a uma espécie de imigrantes assustados. Se você parar um pouquinho para analisar o contexto imigratório do Brasil ou de outros países, quando os imigrantes chegam em um país estranho, eles têm uma língua, eles conversam na sua própria língua, mas é somente dentro de casa. Quando sai de casa, fala uma língua embolada, ou tem vergonha de falar porque não conversa com a língua do tempo, com a língua do seu país, com a língua do seu contexto inserido. E é literalmente isso que o mundo quer que nós façamos, que a nossa linguagem espiritual fique somente aqui em quatro paredes, que a nossa linguagem
linguagem espiritual fique restrita apenas às nossas reuniões religiosas, mas Deus quer que nós expandamos toda essa linguagem para o mundo, a linguagem de salvação, a linguagem de restauração, a linguagem de redenção, a linguagem de renovação, a linguagem de uma vida eterna que Deus já nos deu o paradigma. E qual é o paradigma? Nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, e o reino eterno prevalecerá, porque o reino de Deus, ele não é constituído por palavra de sabedoria humana, mas por poder de Deus, para transformar todos aqueles que nele estão. É isso, irmãos. E aí Pedro fala o seguinte: armai-vos do mesmo pensamento. Quando Pedro fala sobre armai-vos, ele está falando literalmente: a mente de vocês deve ser a mesma mente de Cristo. O pensamento de vocês deve ser o mesmo pensamento de Cristo. A expressão que Pedro utiliza aqui para armai-vos é uma expressão grega que traz a ideia de um soldado grego, diferente da linguagem de Paulo escrevendo aos Efésios, que é um soldado romano. Paulo, especificamente do texto Pedro, está nos falando o seguinte: armai-vos com a mesma armadura do hoplita. Hoplita era uma unidade especializada do contexto grego. Paulo está nos falando, meus amados irmãos, que nós devemos nos comportar como hoplita. Por isso a expressão grega hoplitsomai traz essa ideia: vocês devem se vestir com a mesma armadura de um soldado das divisões especiais do Império Grego. Mas o interessante é pensar um pouco sobre quem é esse soldado, principalmente porque o Império Grego já foi um dos maiores do mundo. E na verdade, quando você para um pouquinho na história e lembra-se dos 300, alguém aqui já assistiu esse filme, os 300, a Ascensão do Império? Alguém já assistiu? Levanta a mão para eu ver. Algumas pessoas já assistiram. Lá é retratado no primeiro filme a Batalha de Termópilas, que é um despenhadeiro, onde se unem os espartanos com os gregos para poderem batalhar contra os persas. E a técnica dos gregos, muito bem apresentada nessa batalha, ou na batalha de Maratona, em 431, era basicamente uma falange militar. O que é uma falange militar? Era uma unidade coesa, onde todos os soldados estavam enfileirados, perfilados um ao lado do outro. E meus amados irmãos, eram mais ou menos 10 mil soldados perfilados. Era muita gente. 10 mil soldados perfilados. E na verdade, esse perfilamento não era somente na horizontal. Na parte de profundidade ficavam de 8 a 12 soldados na parte de profundidade. Se você parasse um pouquinho para analisar e fizesse uma metragem com uma trena, você veria um exército postado para combate com uma largura, pastor Rei de França, de 1.125 metros. Era muita gente. 1.125 metros, todos eles com o escudo postado, protegendo o seu lado direito, o seu lado esquerdo. E aí Pedro tem essa visão, tem essa mentalidade: nós devemos nos armar para vencer esses dias. Nós devemos nos armar para não negociarmos a nossa identidade em Cristo como soldado hoplita. Por quê? Porque primeiro, o soldado hoplita tem coesão. O hoplita nunca lutava sozinho. E aqui ele está falando de uma batalha, quem sabe até mesmo intelectual. Nós devemos nos comportar, meus amados irmãos, como um hoplita. Todas as áreas das nossas vidas devem estar blindadas com o sangue de Cristo Jesus. Você não pode ser piedoso somente em uma área e ser alguém que negligencia as outras áreas. Você não pode ser piedoso somente em uma disciplina espiritual como a oração e pecar quanto à disciplina espiritual da leitura da palavra. Completamente. Nós devemos estar blindados, porque os ataques podem vir de qualquer um dos lados. O segundo elemento de um soldado hoplita é literalmente, meus amados, a ideia de que nós precisamos agir com transformação. A transformação é o quê? Todos estavam vulneráveis a flechas, vulneráveis a lanças, vulneráveis aos ataques que poderiam vir, mas eles continuavam firmes, lutando, progredindo no terreno à frente. E isso nos mostra uma analogia interessante. Se você parar um pouquinho para analisar uma ostra, a ostra ela não consegue impedir a entrada
entrada da areia dentro dela. Ela não consegue impedir a sujeira entrando dentro dela. O soldado oprito também não conseguia impedir a flecha de entrar, apenas deveria se proteger. Não conseguia impedir a lama de entrar, não conseguia impedir vários e vários elementos do campo de batalha. E nós também, muitas vezes nós não conseguimos impedir a crítica que vem contra a nossa fé, as tentações que vêm sobre a nossa espiritualidade, as provações que vêm sobre a nossa vida com Cristo. Mas assim como a concha, assim como a ostra, nós precisamos revestir essa areia com água espiritual, transformar o sofrimento, sabe o que? Em uma pérola, em graça, em restauração, em renovo, em crescimento, porque nós não estamos sozinhos. E aqui me lembro do apóstolo Paulo, dizendo: Deus, eu tenho um espinho na carne, tira ele de mim, tira ele de mim, tira ele de mim. Pediu 3 vezes, e Deus disse o que para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Paulo, eu preciso estar contigo para você permanecer de pé. E Deus também fala para você essa tarde: não é a força do teu braço como soldado de Deus que vai te manter de pé, porque as nossas lutas não são carnais, a nossa luta é espiritual, e as nossas armas são espirituais. Mas é o Deus que é o dono da igreja, que sustenta a igreja na palma das suas mãos, dizendo que ainda que viessem os mais piores, os piores mais perversos, confrontadores, opositores, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor dos senhores, o general dos generais, está com a sua igreja. E eu pergunto: você sente a presença dele aí? O Senhor está aqui nessa tarde. Oh, aleluia, meus irmãos. A segunda lição, meus amados: nós não negociaremos, porque nós não temos tempo para negociar. Olhe para o texto, versículo 2. O escritor Pedro está nos falando: para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Meus amados irmãos, não tem um propósito vazio você ser armado por Cristo, estar revestido da autoridade do Espírito Santo, não, para ficar em você mesmo, com o fim em si mesmo, não. Deus te capacitou com a presença do Espírito Santo para fazer alguma coisa. Existe um propósito quanto a isso. E aqui nós vemos o apóstolo Pedro nos falando: o tempo que vos resta, a armadura mental, a armadura que Deus coloca sobre os seus soldados, nos mostra que tudo isso aqui é passageiro. Pedro mesmo é especialista em falar: vocês são peregrinos, ele coloca no capítulo 1, versículo 1. Vocês são forasteiros, ele coloca no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 11. Vocês estão em uma vida que o relógio está correndo. O relógio está correndo. O relógio está correndo. Pedro tem essa mentalidade e transmite muito bem nessa carta. Você não tem todo o tempo do mundo. Você tem um saldo e você não sabe quanto está na sua conta. É como se você estivesse diante de uma conta bancária e você não sabe exatamente o saldo que lá está, mas sabe que não é infinito, sabe que existe um limite. E a grande pergunta que Pedro faz é: você vai gastar o seu tempo com as concupiscências, com os desejos, com aquilo que passa, ou vai gastar o seu tempo com a vontade de Deus, com a vontade de fazer aquilo que Deus quer que você faça e com aquilo que permanece? Pedro questiona os seus ouvintes quanto a isso. Qual lado você escolhe? Fazer a vontade daquilo que passa ou fazer a vontade daquilo que permanece? Olhando para cá, meus amados, o primeiro grupo, aqueles que seguem as concupiscências, aquilo que passa, são os desejos humanos desenfreados, que muitas vezes conduzem as pessoas a longe de Deus. Na verdade, sempre conduz as pessoas para longe de Deus. E muitas vezes nós gastamos o nosso tempo, sabe com o quê? Estudando muito, trabalhando muito tempo nas redes sociais, muita dopamina, isso é prazer. Estimulando o seu cérebro com dinheiro, com status, com aprovação, com corpo perfeito, ou até mesmo em troca de alguns likes, alguns comentários. Isso é o que passa. As concupiscências que passam. Você conquista, sobe na vida, mas quando o saldo acaba, onde estará a sua alma? Onde estará a sua alma? E já tem aquele outro grupo, irmão Hugo, que diz o seguinte: não, eu não estou nesse grupo dos que
não fazem a vontade de Deus. Eu estou no grupo dos que fazem a vontade de Deus, mas não ainda. Aí eu me lembro logo do que Jesus falou, Lucas 9, 61 e 62, dizendo para uma certa pessoa: segue-me. Diz: não, Senhor, espera aí, eu tenho que ainda me despedir dos meus parentes, ainda tenho muita coisa para resolver, depois eu lhe sigo. Ele concordou em seguir a Jesus, mas não imediatamente. E o que Jesus falou: aquele que está com a mão no arado não olha mais para trás. Meus amados irmãos, quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer a vontade de Deus, seguir a vontade de Deus, mas infelizmente muitas pessoas primeiramente querem cuidar dos seus assuntos particulares e negligenciam a vontade de Deus. Meus amados irmãos, muitas pessoas até dizem assim: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro me formar. Senhor, eu vou cumprir o ministério que o Senhor tem na minha vida, mas deixa eu primeiro alinhar os meus assuntos pessoais. Senhor, eu vou consertar o meu relacionamento contigo, mas deixa eu primeiro estabilizar algumas coisas. Senhor, eu vou falar de ti no trabalho, na faculdade, mas deixa eu ganhar um pouquinho de confiança. Sempre tem uma justificativa para se deleitar nas coisas que passam. Mas não se esqueça do que a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meus amados irmãos, do que adianta nós vivemos em um tempo onde várias pessoas, em vários momentos, nós desperdiçamos tempo com coisas que são vãs, são passageiras, horas em redes sociais que não edificam, tempo dedicado a relacionamento que afasta você de Deus. Vários e vários são subterfúgios para você ter o trabalho dos seus sonhos, construir o império que você quer, mas ao mesmo tempo não tem tempo para Deus. O tempo que você tem é precioso. E eu lhe pergunto: você vai gastar o seu tempo negociando a sua fé por migalhas ou fazendo a vontade de Deus? Você vai gastar o seu tempo negociando a sua fé pelos esses prazeres que são temporários, ou você vai se deleitar no Senhor que te dará o prazer da eternidade? Se você escolher a segunda opção, certamente o tempo que nós temos para com Deus, o tempo daqueles que fica, literalmente é muito melhor, porque a Bíblia mesmo diz: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrão não roubam, não minam, não levam fora, porque lá nos céus o Senhor tem escrito cada ato de justiça do seu povo. Aqueles momentos de obediência, aqueles momentos de santidade, aqueles momentos de comunhão, de compaixão, de união, Deus tem escrito no seu livro, conforme Malaquias 3, 16 ao 18, e no grande dia ele dirá quem é e quem não é, e muito em breve falará: uma deles, sejam bem-vindos à eternidade, porque vocês chegaram à reta final, vocês foram fiéis até o fim, e estou honrando cada um de vocês com a coroa da vida eterna. É o que realmente vale a pena, irmãos. O tempo que nos resta é curto, e a pergunta que você pode se fazer não é o que eu quero fazer com a minha vida, mas é o que Deus quer fazer com a minha vida. O que Deus quer fazer com a sua vida. E eu chego aqui na terceira e última lição. Nós não negociaremos, porque nós já fomos libertos do mundo e muito em breve nós subiremos para a eternidade. Nós não temos tempo, nós temos uma identidade em Cristo e nós não vamos voltar para o mundo. Olha para os versículos 3 a 5. Pedro está dizendo para um grupo de irmãos que já viveram uma vida de pecado. Ele escreve muito bem: porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Isso foi no passado. No passado muitos já experimentaram das dissoluções. Participou de festas que você tem vergonha de ter estado lá. No passado você já participou de atos de concupiscência. Passou noites acordado vendo que não deveria e a culpa não saiu do seu coração. No passado você já bebeu até perder o controle. Embriaguezes, aqui o apóstolo está falando, e você se arrepende de ter feito isso. No passado você viveu de glutonaria, comendo se não houvesse amanhã, tratando o corpo que Deus te deu como um lixo.
No passado você vivia como alguém que idolatrava o dinheiro, idolatrava o sucesso, idolatrava o prazer, com vãs ídolos no passado. Mas Deus já te tirou de lá e você está aqui de pé, pela graça de Jesus. E você já sabe que não é mais do mundo e nem deseja mais as coisas do mundo, como os hebreus que fizeram com uma grande crítica ao Deus dos céus, dizendo: Deus, todo dia esse maná, Deus, todo dia essas codornizes. Muitos de nós reclamamos, pastor Luiz de França: Deus, toda hora um culto, toda hora uma programação, toda hora uma música, toda hora a leitura da palavra. Eu queria estar em casa assistindo a Copa do Mundo na Casé, eu queria estar resolvendo tanta coisa, mas eu estou na igreja sim. Você só se lembra da parte boa do mundo. Os egípcios, os israelitas só se lembravam da parte boa do Egito, lembravam da cebola, lembravam dos melões, lembravam do alho poró, lembravam das comidas, mas se esqueciam que lá no Egito eles eram escravizados, se esqueciam que lá no Egito eles eram mortos, se esqueciam que lá no Egito eles estavam rompidos com Deus. E assim o pecado quer fazer com que você despreze o sagrado, mas você está no melhor lugar, na hora certa, no momento certo. E o dia que Ele quer falar contigo, te usar, te levantar, não é amanhã, é agora, porque Deus já te chamou, já te salvou, já te preparou, já te levantou para fazer uma grande obra. Meus amados irmãos, tudo ficou para trás, não é mais você. Pedro já diz: basta. Basta, nós já vivemos o que vivemos. O passado ficou como um túmulo, só serve como atestado de óbito. Sim, realmente eu fui errado, mas foi no passado. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo, e eu não volto mais para trás, porque eu não negocio a minha identidade em Cristo, eu não negocio o meu tempo em Cristo, e agora muito menos não negocio o reino de Deus com o mundo, porque eu estou subindo. A cada dia que passa, as perseguições se aglutinam, aumentam, mas cada dia mais tem uma certeza: Jesus está mais próximo de voltar do que ontem, e amanhã estará mais próximo do que hoje. E nós estamos marchando rumo às mansões celestiais, porque lá nós teremos o nosso gozo eterno. O mundo vai questionar isso de você, vai te chamar de santarrão, vai te chamar de uma pessoa que quer se aparecer. Pedro já disse, basta você olhar o versículo 4 e 5. As pessoas já falavam isso há 2000 anos atrás dos cristãos. Não se importe com isso. O grande ponto é: o fim está próximo. E Pedro aqui não está nos falando sobre ansiedade, está nos falando sobre prioridade. O fim está próximo, qual é a sua prioridade? O fim está próximo, você quer trabalhar mais para o Senhor? Não é tempo de falar: amanhã eu vou fazer isso com mais seriedade. Hoje não é tempo de fazermos isso. Não é tempo, meus amados, de olharmos para Deus como algo distante. Na verdade, Ele está presente dentro de você e Ele te ama. E todos os dias está com você, até quando você quer pecar, quando você quer desistir. Lá está o Espírito Santo de Deus no teu coração dizendo: o tempo está próximo, persevera, 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 persevera. Fica de pé em nome de Jesus na presença do Senhor. Quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Cante assim comigo. Quando eu chorar, vou me... Feche seus olhos e adore ao Senhor. Fale para o Senhor. A minha alma espera, pois a ídolo lembre-se disso. Quando você quiser desistir, uma multidão de cristãos, os santos de Deus, estão nos acompanhando nessa jornada, e nós não vamos parar. Por que nós não vamos parar? Porque a perseguição não parou a igreja. Porque as aflições não pararam a igreja do Senhor. Porque o mundo não vai conseguir parar a igreja de Cristo Jesus. As tentações não vão destruir a sua vida. Você vai se lembrar todos os dias e dizer: Deus, meu Deus,
no meio da dor, do sofrimento, você vai se lembrar que vale a pena servir a Ele. Meu Deus, o ministério de louvor me ajuda aí. Muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se abateu. Aleluia. Mas sua mão com tudo Ele está aqui me esta tarde, meu amado. respondeu em tua presença. Oh Deus, chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me suscitou. A minha alma espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Eu quero orar por você essa tarde. Você que deseja ser revestido pela presença do Espírito Santo. Renovo da parte de Deus, refrigério da parte do Senhor. Vem aqui receber a oração. O Senhor que está aqui nessa tarde. Irmão Paulo Júnior, eu quero ser usado nas mãos do Senhor. Eu quero ter, assim, experiências profundas com Deus. Vem aqui que Deus pode te dar essas experiências. Não tenha medo. Não tenha medo de se jogar na presença do Senhor. Não tenha medo de desfrutar da presença de Deus. Não tenha medo de se aprofundar em um relacionamento com Deus em oração, em leitura da palavra. Na verdade, todos nós devemos apenas confiar no Senhor, porque nós vivemos como o vento que sopra. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim também são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E as perseguições, as aflições, o sofrimento não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Nada disso é palho para aquilo que Deus tem preparado para os seus. E Deus essa tarde quer renovar a tua vida. Venha receber a oração. 30 segundos para nós orarmos, nós temos orado. Venha receber a oração, porque aqui Deus hoje pode renovar a tua vida, te dar ousadia, te dar ânimo, te dar vigor, te dar autoridade para pregar a sua palavra, te dar dons espirituais, curar a tua vida, curar o teu corpo, curar a tua mente. Deus hoje pode fazer isso e muito mais. Basta que você se coloque na presença dele. 20 segundos. Basta que você se coloque na presença dele. Eu sei que tem mais gente para vir. Quem recebeu a oração em nome de Jesus? Porque aleluia, aleluia. 10 segundos, vou orar. O Senhor está aqui nessa tarde, vem receber a oração. Já temos aqui um grupo de jovens aqui na frente. O Senhor o está renovando, restaurando, levantando. Basta que você confie e acredite no Senhor. Oh, aleluia. Vamos orar por esses aqui. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, meu Deus, de poder falar da Tua palavra, de poder meditar na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti nesse momento, que o Senhor venha revestir com autoridade, com unção, ousadia, aquelas pessoas que aqui estão nessa tarde. Meu Deus, nós sabemos que os dias são perversos, são maus, assim como os dias do apóstolo Pedro. A perseguição em vários momentos nos afligia através de vários postulados da cultura, da culinária, da arte. Meu Deus, tudo isso é um clima hostil para nós cristãos. Mas nós estamos aqui ainda de pé pela Tua graça e queremos, meu Deus, a cada dia mais sermos capacitados por Ti. A cada dia mais queremos ser alimentados pela Tua palavra. A cada dia mais queremos ser restaurados pela Tua palavra.
porque o Senhor nos chamou para isso, nos chamou para pregar a tua palavra, nos chamou para viver o teu evangelho, nos chamou para sofrer as aflições contigo, porque muito em breve, no tocar da última trombeta, a tua igreja subirá para se encontrar com o Senhor nos ares, e nós estaremos lá contigo, Pai. Ó Deus, confirma na mente e no coração de cada um desses jovens aqui essa tarde, que eles não estão sozinhos, o Senhor está com eles por onde quer que andarem. O Deus dos deuses está conosco, e assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém.